Imagine essa cena comigo. Um homem reconhecido na cidade está cego, tateando em busca de alguém que o guie pelas mãos no meio de uma praça pública rodeado por uma grande multidão. Agora imagine que esse homem, momentos antes, era o encantador mais poderoso e reconhecido de toda aquela cidade. Ele era o conselheiro de um governador romano e um homem que manipulava e dominava as forças malignas para manipulação e benefício próprio. Agora, esse homem que tinha tanto prestígio e status naquela sociedade está andando pelo chão humilhado, completamente vencido, e não foi por um exército, não foi por uma espada, por nenhum tipo de agressão, mas sim por uma simples sentença profética proferida por um homem cheio do Espírito Santo. Essa cena aconteceu de verdade, e ela abre os acontecimentos da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E ela nos ensina algo que a igreja de hoje precisa urgentemente descobrir. Aonde o evangelho avança, as trevas são confrontadas e inevitavelmente vão ser derrotadas. Hoje nós vamos viajar juntos com o apóstolo Paulo e Barnabé para a primeira porta entre os gentios que Deus abriu na sua iniciativa missionária. E como isso também nos mostra sobre a forma como Deus continua guiando a sua igreja até os dias de hoje. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Eliezer Nunes. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós comentamos toda semana as lições da Escola Bíblica Dominical, trazendo sempre uma profundidade teológica aliado a uma linguagem simples e aplicação para a nossa vida prática cristã. Por isso, se você for novo por aqui, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma lição. Isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. E também você pode compartilhar esse material com seus amigos, com seus irmãos, nos ajudando assim a divulgar nossos estudos da Palavra de Deus. Essas aulas também ficam disponíveis em formato de áudio pelo Spotify. Basta apenas você pesquisar por EBD com o pastor Eliezer Nunes e assim você vai poder acompanhar o nosso conteúdo em qualquer momento ou nas suas atividades do dia a dia. Clicando também no QR Code que aparece aqui embaixo da tela, você vai ter acesso gratuitamente à apresentação de slides que eu vou utilizar nesse vídeo e também com outros slides complementares para ajudar na sua aula, você que é professor, e também nos seus estudos particulares, você que é um estudante também da Palavra de Deus. Então aproveite, é um material muito importante que com certeza vai ser proveitoso para você. Então te convido a estudar comigo hoje a lição de número 2 do terceiro trimestre do ano de 2026. A nossa revista tem como tema a Igreja dos Gentios. E hoje nós vamos estar estudando junto, e hoje nós vamos estudar a lição de número 2. A porta da fé se abre entre os gentios. Diz o nosso texto áureo: porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Atos, capítulo 13, versículo 47. A verdade prática. O propósito de Deus é que o evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos. Nós vamos ter na lição de hoje estes 3 objetivos: explicar o avanço missionário entre os gentios de acordo com a missão em Chipre, explicar o avanço missionário entre os gentios de acordo com a missão em Chipre, revelar o impacto do evangelho em Antioquia da Pisídia e fortalecer a fé que perseverou em Icônio, Listra e Derbe. A nossa lição de hoje, ela diz respeito então à primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que está registrada nos capítulos 13 e 14. Ela começou por volta do ano 46 depois de Cristo e se estendeu até aproximadamente 48 depois de Cristo, cerca de 2 anos da jornada. Paulo, Barnabé e o jovem João Marcos partiram de Antioquia da Síria, a cidade que se tornava o novo centro missionário da igreja primitiva, e seguiram rumo a Chipre. Aí está identificado as cidades onde Paulo passou em sua primeira viagem missionária. Você observa que tem o trajeto de ida e depois também o trajeto por onde eles retornaram. É muito importante nós observarmos dentro da geografia bíblica por onde os apóstolos passaram, as cidades e as particularidades dos locais onde eles estiveram. Você sabia que a geografia bíblica é uma das disciplinas que mais nos ajuda a compreender o texto bíblico? Enquanto outras ferramentas da hermenêutica nos ajudam a entender a interpretação do texto, a geografia bíblica nos coloca dentro do texto. Por isso é importante você ter em mãos bons atlas de estudo e também outros livros que apresentam mapas para que você possa se localizar dentro da narrativa dos acontecimentos bíblicos.
Vamos ao primeiro tópico da lição de hoje, a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios, o envio missionário e o avanço da palavra. O cenário de Atos capítulo 13, nos primeiros versículos, indicam ali um cenário de oração e de busca da igreja primitiva, aonde o Espírito Santo falou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado, como nós estudamos na lição passada. A igreja orou, impôs as mãos sobre eles e os enviou. E a partir dali, Paulo e Barnabé desceram para Seleucia, o porto de Antioquia, e embarcaram rumo a Chipre. Essa cidade não era desconhecida do Evangelho. Em Atos capítulo 11, versículo 19, você vai ver que ali está registrado que logo após a morte de Estevão, os que foram dispersos pela perseguição levantada por ocasião de Estevão, passaram até a Fenícia e Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão só aos judeus. Ou seja, crentes anônimos, sem nomes, sem títulos de apóstolo, fugindo da perseguição e da violência em Jerusalém, já haviam levado as boas novas do Evangelho naquela ilha de Chipre. É por isso que o historiador Eusébio de Cesareia, na sua obra História Eclesiástica, ele registra esse quadro exatamente onde os cristãos dispersos pela perseguição chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, e que naquele momento inicial eles não estavam ainda preparados para ousar compartilhar com os gentios a doutrina da fé, e por isso anunciaram somente aos judeus. Ou seja, o terreno em Chipre já havia sido arado, sementes já haviam sido lançadas ali. Quando Paulo e Barnabé chegam naquela ilha em sua primeira viagem missionária, eles não estão inaugurando algo do zero. Eles estão dando continuidade a um movimento que o próprio Espírito Santo já havia iniciado por meio de outras pessoas que já haviam passado por ali. Isso nos ensina algo profundo sobre a economia do reino de Deus, como que ele funciona. Deus usa tanto os anônimos quanto apóstolos. A obra missionária não depende de grandes nomes, de pregadores famosos ou de líderes reconhecidos, mas ela avança também, e quase que principalmente, pelo testemunho silencioso de crentes comuns, que mesmo fugindo de dor, de perseguição ou em problemas da vida, não deixam de falar de Jesus por onde quer que passam. Tem um detalhe interessante também aqui nesse texto, que Chipre era a terra natal de Barnabé. Você vai ver em Atos capítulo 4, versículo 36. O missionário e teólogo George W. Peters, na sua obra Teologia Bíblica de Missões, ele observa que entre os primeiros a cruzar as fronteiras religiosas do judaísmo estava justamente os santos de Chipre e Cirene, enviados a Antioquia pelo próprio Espírito Santo, que ele vai chamar no seu livro de o supremo estrategista da expansão missionária. Nós sabemos que a missão não é da igreja, a missão é de Deus. A igreja é participante da missão e o comandante desta missão é o Espírito Santo. Ele que comissiona, ele é quem distribui os dons na igreja, ele capacita e envia os seus servos para cumprirem o ID de Jesus. Barnabé, portanto, não estava indo a um lugar estranho. Ele estava voltando para sua própria terra, para o seu próprio povo, para completar algo que já havia sido começado antes mesmo dele nascer na fé cristã. Meyer Pearman, no seu comentário sobre o livro de Atos, vai reforçar esse ponto e descrever essa etapa da jornada, dizendo assim: primeiramente, os missionários passaram por Chipre, onde Barnabé nasceu e foi criado. Também João Marcos foi levado como cooperador, um jovem que, segundo a tradição, teria sido conduzido a Cristo pelo próprio apóstolo Pedro, que chama ele de filho, lá na primeira epístola, capítulo 5, versículo 13. Tem uma curiosidade histórica nesse ponto que vale a nossa atenção. Segundo o testemunho registrado por Eusébio de Cesareia, citando uma antiga tradição cristã preservada por Clemente de Alexandria, Barnabé teria sido um dos 70 discípulos enviado pelo próprio Jesus, lá em Lucas capítulo 10, ainda durante o ministério terreno do Senhor. Se essa tradição procede, nós temos aqui algo fascinante, porque o homem que conduziu a primeira missão gentílica organizada da história cristã já havia sido, décadas antes, enviado pelo próprio Cristo. A vocação de Barnabé não nasceu em Antioquia, ela já estava sendo preparada muito antes. Chegando a Salamina, cidade perto de Chipre, Paulo e Barnabé anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, Atos 13 e 5. Aqui nós vemos mais uma vez o princípio missionário que Paulo declara em Romanos 1 e 16, porque o evangelho é anunciado primeiro ao judeu e também ao grego. Ou seja, esse não era apenas um método estratégico, era uma convicção teológica profunda.
O povo da aliança tinha prioridade histórica no plano redentor de Deus, ainda que a salvação, num propósito eterno, fosse destinada a todas as nações, como nós já estudamos. É por isso que Paulo procurava primeiramente a sinagoga nos locais onde ele chegava. E aqui a gente tem uma aplicação prática muito interessante. Muitas vezes nós pensamos que a obra de Deus na nossa vida começa quando algo grande acontece. Um convite especial, uma pregação marcante, uma experiência espetacular, uma manifestação sobrenatural dos dons, o recebimento de uma mensagem profética, por exemplo. Mas como nós vemos em Chipre, Deus normalmente já está trabalhando muito antes de percebermos. Ele usa pessoas comuns, testemunhos silenciosos, que são sementes lançadas em tempos de dor, de dificuldade. Antes de você ir fazer a obra de Deus, é bem provável que Deus já esteja preparando o terreno aonde você vai pisar. Porque nós não sabemos quando o fruto do Espírito já está amadurecendo silenciosamente no coração das pessoas. Saiba que a sua maior pregação é a sua vida. Há uma frase que é atribuída a Agostinho que diz: pregue em todo tempo, se necessário, use palavras. Olha que interessante, né? A jornada dos apóstolos, porém, não fica restrita à região da Salamina. O texto nos diz que os missionários atravessaram a ilha até chegarem em Pafos, Atos 13:6, a capital administrativa da ilha de Chipre e a sede do governo romano naquele local. E isso é o que nós vamos estudar agora no próximo tópico da lição. O confronto com as trevas e a vitória do evangelho. Chegando a Pafos, Paulo e Barnabé se deparam com uma figura curiosa. Um judeu chamado Bar Jesus, também conhecido como Elimas, mágico e falso profeta, Atos 13:6. É interessante que as pessoas que dominavam a arte da magia não haviam surgido naquela época. Isso remonta desde os primórdios da humanidade, lá desde o reinado de Nimrod, em Gênesis capítulos 11, na Torre de Babel. Ali já começou a se desenvolverem artes mágicas, e essas pessoas iam passando de geração em geração esses livros, esses escritos de feitiços e assim por diante. E em todas as cortes do mundo haviam pessoas que dominavam essa arte da magia. Você lembra quando Nabucodonosor tem seus sonhos, ele chama inclusive os mágicos para poderem tentar adivinhar e interpretar o sonho que ele teve. E esse homem, carregado de espíritos malignos, vivia na companhia do procônsul Paulo Sérgio, descrito pela Bíblia como um varão prudente, no versículo 7. Por isso é importante nós entendermos bem quem era esse homem antes de nós avançarmos no nosso estudo do texto. A posição de um encantador ou mágico particular como conselheiro de um governador romano era honroso e lucrativo demais para ser perdido sem luta. Ou seja, quando Elimas, que era um charlatão e manipulava forças espirituais para se beneficiar, ele ocupava uma posição de prestígio, influência, poder junto à mais alta autoridade política da ilha de Chipre. Ele tinha tudo a perder com a chegada do evangelho. Pirma observa ainda um detalhe teologicamente muito rico sobre o próprio nome do personagem, porque Elimas deriva de uma palavra árabe que significa sábio, aquele que tem sabedoria. Mas Lucas, sobre a inspiração do Espírito Santo, vai o identificar com outro nome, Bar Jesus, que significaria filho de Joshua, ou Salvador, um nome carregado de uma ironia amarga, já que esse homem fazia exatamente o oposto. Ao invés de conduzir pessoas à salvação, ele estava procurando apartar o procônsul da fé. Elimas representava exatamente aquilo que a palavra de Deus sempre condenou, a necromancia, que é o contato ou culto aos mortos, o uso sobrenatural de manipulação, controle, buscando lucro pessoal, em um contraste direto com o uso sobrenatural pelo Espírito Santo, que sempre visa na sua ação libertar, curar e salvar as pessoas. Sérgio Paulo, por sua vez, o procônsul, é descrito como um homem prudente. Maier Pirma destaca como cidadãos da alta classe romana, como ele, estavam decepcionados com a brutal idolatria da religião romana. E frequentemente essas pessoas de uma alta capacidade intelectual buscavam contatos com poderes invisíveis através de místicos orientais. Isso soa como algo atual, não é verdade? E ainda hoje nós vemos exatamente esse mesmo fenômeno. Você já reparou? Pense comigo. Como pessoas cultas, intelectuais, inteligentes, insatisfeitas com a religiosidade alternativa, práticas esotéricas, estão buscando cada vez mais respostas racionais que façam sentido
algo que só o Evangelho de Cristo pode genuinamente satisfazer dentro da curiosidade do ser humano. E aqui vem uma reflexão importante. Pessoas assim não buscam emocionalismo na igreja, não buscam apenas festa ou barulho, mas eles querem um conteúdo, um argumento coerente que alimente a sua alma, seja numa pregação, no ensino, por mais simples que seja a pessoa, mas que tenha um conteúdo da palavra de Deus. Já passou o tempo em que as pessoas se satisfaziam na igreja com qualquer tipo de blá 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 ou barulho. Hoje é preciso expor a palavra com profundidade, coerência e unção do Espírito Santo. É isso que as pessoas estão procurando. Precisamos estar preparados e ter a sabedoria do Espírito Santo a cada dia que passa. Isso em todas as classes da igreja, tanto jovens que estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho, com formações acadêmicas, pessoas das nossas igrejas que têm cada vez mais uma capacidade intelectual. A Bíblia diz que se alguém ensina, que haja dedicação ao ensino. Diante desse cenário de disputa espiritual, porque o procônsul estava sendo convencido pelo Espírito Santo, a mensagem do Evangelho estava tocando o coração daquele homem. Independente da sua classe ou social, o Evangelho estava quebrantando aquele coração. E então o mágico, percebendo isso, começou a tentar dissuadi-lo da fé, afastá-lo da pregação dos apóstolos, com medo que aquele homem se convertesse e deixasse de ser a sua fonte de lucro e de prestígio naquela sociedade. E então Paulo, cheio do Espírito Santo, versículo 9, fixa o olhar em Elimas e o confronta sem rodeios. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Olha como Paulo foi enfático nas suas palavras. É fundamental nós notarmos aqui que Lucas faz questão de esclarecer que Paulo não agiu por impulso ou raiva pessoal ou mesmo medo de perder sua posição, mas ele agiu movido pelo Espírito Santo, com autoridade concedida pelo próprio Senhor. E assim como Pedro agiu também com essa autoridade em Atos capítulo 5, ao confrontar Ananias e Safira com aquela mentira que eles haviam contado. Isso nos leva a uma aplicação muito importante e aqui eu preciso ser honesto com você. Nós não devemos confrontar pessoas com dureza sempre que discordamos delas e usar de uma certa espiritualidade para fundamentar ou, quem sabe, querer dar mais poder ou autoridade àquilo que estamos falando. Só devemos agir assim quando temos absoluta certeza, através do discernimento espiritual, de que é o Espírito Santo quem nos guia dessa forma. Do contrário, o caminho descrito é o de Judas, versículos 22 e 23, que nos ensina a tratar com mansidão até mesmo aqueles que estão no caminho errado. A sentença profética se cumpre na hora. Eis que a mão do Senhor é contra ti, e ficarás cego, e por algum tempo não verás o sol. E imediatamente trevas e escuridão caíram sobre ele. Versículo 11. Paulo não determinou sobre aquele homem uma cegueira eterna, definitiva, vingativa. É um castigo com um prazo, como um juízo redentor, assim como aconteceu com o próprio Saulo, mais tarde chamado Paulo, aqui na estrada de Damasco, que quando se encontra com Jesus e ficou cego por alguns dias. Onde a luz do evangelho resplandece, meus irmãos, as trevas recuam, conforme João 1 e 5. Efésios 6 e 12 nos lembra que não é contra a carne nem contra o sangue que lutamos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Essa cena de Pafos é um retrato visual e concreto da guerra espiritual invisível que sempre acompanha o avanço do reino de Deus. Isso é uma coisa muito séria, porque sempre que o evangelho avança de verdade, ele vai enfrentar a oposição espiritual. Quando você começa a testemunhar com seriedade, quando a igreja começa a crescer, quando famílias começam a serem transformadas, vidas começam a serem libertas, ou mesmo quando Deus está usando você no ministério, não se surpreenda se surgirem vozes de resistência, situações estranhas, desânimo repentino, até mesmo pensamentos desencorajadores. Segundo Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. E é justamente isso que acontece. Isso sempre aconteceu desde Pafos. O que importa não é a ausência da oposição, mas é a presença do Espírito Santo nos guiando e nos dando discernimento através dela.
Às vezes, no nosso convívio cristão e até mesmo na nossa caminhada da fé, temos dificuldades, enfrentamos perseguições e tantas oposições contra a nossa vida. Meu querido, nosso problema não é com as pessoas, devemos persistir em oração e ter discernimento espiritual, porque o melhor lugar para se estar não é um lugar de apoio incondicional das pessoas, não é um lugar de destaque, não é um lugar de status. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Vamos ao terceiro tópico da lição, que vai dizer: confiando no poder transformador do Evangelho. Nós chegamos ao desfecho dessa primeira grande confrontação espiritual da história missionária cristã. E nós podemos ver isso aqui como algo lindo, registrado no versículo 12. E então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Pare e pense comigo no significado disso que estamos analisando aqui. O primeiro fruto documentado da primeira viagem missionária da igreja não foi um pobre pescador, nem um artesão comum, nada contra isso, mas foi um governador romano, um homem da alta classe, de uma posição política elevadíssima, cercado por conselheiros e influências. Ele não foi convencido ou conquistado por eloquência humana, retórica sofisticada, argumentação filosófica. Isso tudo ele já estava habituado no seu dia a dia e já fazia parte da sua formação. Mas foi o poder manifestado do Espírito Santo, agindo através da palavra que foi pregada com demonstração de autoridade espiritual. Isso foi o que quebrantou o coração daquele homem. Uma ilustração de como o missionário conseguiu obediência dos gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, conforme Romanos 15, 18 e 19. Esse é um princípio que atravessa toda a teologia missionária de Lucas e Atos dos Apóstolos. O evangelho nunca avança pela força humana, pela persuasão racional ou pela estratégia de marketing religioso. Ele avança pelo poder do Espírito Santo, confirmando a palavra com sinais que sempre apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Romanos 12, 2 nos ensina que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Em 2 Coríntios 5,17, declara que se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que aconteceu com Sérgio Paulo não foi apenas uma mudança de opinião religiosa. Foi uma verdadeira transformação de mente, de coração e de vida. Exatamente como Tiago 2, 14 a 26 escreve. Uma fé genuína que produz frutos visíveis e observáveis. Esse episódio nos ensina algo importante sobre como o evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. De um lado, nós temos Elimas, um homem de sabedoria aparente, mágico, mas cego espiritualmente. Do outro lado, nós temos Sérgio Paulo, um homem de poder político, mas humilde o suficiente para se maravilhar e crer diante da doutrina do Senhor. O evangelho não respeita hierarquias humanas de prestígio ou de posição. O evangelho alcança tanto um mágico decadente quanto um governador ilustre, desde que haja um coração disposto a se render à verdade de Jesus Cristo. A fé de Sérgio Paulo nasceu do assombro diante de uma demonstração concreta do poder de Deus. Diz o texto bíblico que ele ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. Isso nos lembra que, embora a pregação da palavra seja central e indispensável, conforme Romanos 10 e 17, o Espírito Santo também se utiliza de manifestações visíveis do seu poder para confirmar a mensagem e conduzir pessoas até a fé, conforme Marcos 6 e 20, Hebreus 2, 3 e 4. Isso é absolutamente coerente com a nossa identidade pentecostal. Nós somos continuistas. Nós cremos que os dons do Espírito Santo continuam operando hoje, confirmando a palavra de Deus que é pregada através de sinais, prodígios e manifestações do poder de Deus e autoridade espiritual, exatamente como aconteceu lá em Pafos. E aqui vale uma palavra de encorajamento direta para você que está me assistindo agora nesse vídeo. Talvez você conheça um Sérgio Paulo aí na sua própria família, uma pessoa culta, mas que é cética, que está cercada de más influências espirituais e que às vezes parece impossível de ser alcançada pelo Evangelho. Esse relato nos ensina a nunca subestimar o poder transformador do Evangelho. Se Deus conseguiu vencer as trevas representadas por Elimas para alcançar o coração de um governador romano, certamente, meu irmão, ele pode alcançar qualquer coração hoje
inclusive aquele que, nos nossos olhos, está muito distante da fé. A jornada dos apóstolos, contudo, não termina em Pafos. Com esse primeiro grande fruto colhido, Paulo e Barnabé seguem viagem, cruzando agora o mar rumo ao continente, em direção a Antioquia da Pisídia. Só para lembrar, a sede missionária da igreja de Antioquia é Antioquia da Síria. Agora eles vão para outra localidade com o mesmo nome, Antioquia, mas Antioquia da Pisídia, onde a mensagem do evangelho vai encontrar uma recepção ainda mais surpreendente e também uma resistência ainda mais dolorosa, mas essa já é uma história agora para o nosso próximo capítulo. A missão em Antioquia da Pisídia, o evangelho que ilumina. Primeiro ponto, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Levantando-se na sinagoga, Paulo dirige-se a judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. O teólogo missionário Christopher White observa na sua obra A Missão do Povo de Deus que Paulo contou-lhes a própria história deles. Ele faz uma narrativa do Antigo Testamento como um prelúdio para poder falar de Jesus. Olha que interessante. Esse detalhe ele é riquíssimo, porque Paulo não trata o Antigo Testamento como algo ultrapassado, superado pela nova aliança, mas ele trata como um alicerce indispensável. Observe o discurso de Paulo. Paulo menciona a eleição dos patriarcas, o êxodo do Egito, o período dos juízes, a rejeição de Saul e a escolha de Davi. Ele passa por todos esses acontecimentos. Depois ele apresenta Jesus como descendente prometido de Davi, conforme Mateus 1, do 1 a 17, Lucas 3, 23 em diante. Ele afirma que João Batista preparou o caminho para Jesus, citando Mateus capítulo 3, por exemplo. Declara que a cruz cumpriu as antigas profecias e culmina afirmando que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas próprias Escrituras. As boas novas da promessa feita aos pais, ao qual Deus cumpriu para nós, filho deles, ressuscitando a Jesus. Atos 13, 32 e 33. Isso significa algo fundamental sobre como nós devemos pregar o evangelho com profundidade. Cristo não é um acréscimo à revelação bíblica, mas ele é o ponto para onde toda a revelação bíblica sempre apontou. Quando Paulo prega Jesus, ele está simplesmente revelando o que já estava lá desde o princípio. Observe como este é o centro da pregação apostólica. Eles sempre pregavam sobre Jesus. Eles mostravam que toda a escritura, o Tanakh para os judeus, apontava para Cristo. Observe a pregação de Pedro, lá em Atos 2, após o Pentecoste. Observe Estevão diante do Sinédrio, em Atos capítulo 7. George Peters ainda vai dizer na obra sobre a teologia bíblica de missões que o evangelho pregado pelos apóstolos era algo divino em origem e conteúdo, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, é o evangelho da graça de Deus. Não é à toa que Paulo, ao pregar em Antioquia da Pisídia, ele também vai proclamar abertamente a justificação pela fé e a salvação oferecida a todo aquele que crê. Isso não é apenas um sermão histórico, é uma proclamação teológica completa. É Cristo cumprindo as Escrituras, morrendo pelos pecados, ressuscitando ao terceiro dia e oferecendo salvação plena a todo aquele que crê. Que mensagem gloriosa! Essa mensagem sempre será atual e necessária a toda a humanidade. Meyer Pirma, comentando o caráter da pregação apostólica de Atos, ele usa uma bela metáfora que se aplica perfeitamente aqui ao momento. A proclamação do evangelho, assim como o som de uma trombeta no exército, deve ser clara, penetrante, harmoniosa e estimulante. O discurso de Paulo em Antioquia da Pisídia tem exatamente essas quatro qualidades. Ele é claro na exposição histórica, penetrante ao confrontar a incredulidade, harmonioso ao conectar todo o Antigo Testamento até Jesus Cristo e estimulante ao lançar um apelo direto das pessoas a se decidirem por Cristo. O discurso termina com um apelo solene, alertando aos ouvintes para que não repitam os erros daqueles que rejeitaram o Messias no passado. A repercussão é imediata e surpreendente, porque enquanto muitos judeus se retiravam receosos, os gentios tementes a Deus rogaram a Paulo que tornasse a falar a eles no sábado seguinte. O resultado disso? Quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra na próxima semana. Uma abertura ao evangelho verdadeiramente extraordinária para os padrões daquela época. E aqui eu deixo uma aplicação para você. Esse modelo de pregação nos ensina algo essencial sobre como comunicar
o evangelho nos dias de hoje. Não adianta a gente pular direto para o apelo para as pessoas aceitarem a Jesus, sem antes ajudarmos a pessoa a compreender a história maior em que ela está inserida, a realidade do pecado, a fidelidade de Deus ao longo da história, o cumprimento das profecias e a necessidade de um Salvador. Quando nós pregamos ou testemunhamos, nós somos chamados a fazer como Paulo, contar a história da palavra de Deus de forma que ela desemboque de uma forma natural e clara na pessoa de Jesus Cristo. E esse tipo de pregação bíblica, histórica, cristocêntrica, que tem poder para atrair multidões sinceramente interessadas na verdade e não apenas curiosa por piadas, histórias ou espetáculo. Mas nem tudo foi uma recepção alegre lá naquela cidade. Ao lado da multidão que se alegrou, havia também os corações que se endureceram. Vem comigo então para o segundo tópico desse item: a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Fiel ao princípio missionário que ele mesmo formularia em Atos 1:16, primeiro ao judeu e também ao grego, Paulo sempre iniciava sua pregação nas sinagogas, oferecendo primeiro ao povo da aliança a oportunidade de reconhecer Jesus como o Messias prometido. Mas em Antioquia da Pisídia, diante do sucesso da pregação na semana anterior, algo mudou drasticamente. A Bíblia diz em Atos 13:45, vendo os judeus a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. Meu Deus! Observe aqui o verbo utilizado pelo texto bíblico, inveja. Não foi um debate teológico honesto, não foi uma discordância exegética cuidadosa, mas foi pura inveja, simplesmente diante do sucesso da mensagem entre os gentios. O termo para inveja é zelos, do grego, de onde derivam palavras como zelo ou zeloso. Curiosamente, essa palavra possui um campo semântico duplo. Num contexto positivo, ela pode significar zelo, dedicação, fervor ou até mesmo entusiasmo. Essa palavra é usada, por exemplo, nesse sentido, em Romanos 12:11, 2 Coríntios 7:11, você pode ver aí. Entretanto, quando esse zelo é corrompido pelo egoísmo e pela vaidade, ele passa a significar ciúme, inveja ou rivalidade. Por isso que em Atos 13:45, o contexto deixa claro que o zelo religioso dos judeus havia se transformado em uma inveja pecaminosa, irmãos. Veja só. Eles não ficaram indignados porque Paulo pregava uma falsa doutrina. Eles ficaram incomodados porque quase toda a cidade estava ouvindo o apóstolo pregar. O zelo pela glória de Deus deu lugar ao zelo pela própria posição e influência pessoal. É o mesmo contraste que Tiago declara ao afirmar que aonde há inveja, zelos e sentimento faccioso, aí a perturbação e toda obra perversa. Tiago 13:16. E aqui nós temos uma aplicação pastoral interessante, porque essa disfunção ela é profundamente atual. Existe um zelo que nasce do amor de Deus pela verdade, mas também existe um falso zelo, que se disfarça de defesa da ortodoxia, quando na verdade ele está movido pelo orgulho, pela competição, pelo desejo de preservar o prestígio pessoal. É por isso que temos tantos debates hoje em dia, porque nem toda posição em nome da verdade procede de um coração santo. Às vezes, isso revela apenas um coração que não suporta ver Deus usando outra pessoa ou alguém que tem uma linha teológica diferente da minha. Esse detalhe é psicologicamente e espiritualmente revelador. Muitas vezes, a maior resistência do evangelho não nasce de argumentos racionais, de dúvidas sinceras do coração, mas sim de sentimentos como ciúme, orgulho ferido, frustração ou até mesmo medo de perder a influência e o status pessoal. Paulo e Barnabé responderam com uma declaração de coragem impressionante. Era mister que vos pregasse a vós primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgai dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Atos 13:46. Christopher Wright nos ajuda a compreender teologicamente esse momento dentro de um panorama mais amplo da missão bíblica. Ele vai lembrar que desde o Antigo Testamento Deus havia chamado Israel para moldá-los como um povo modelo, a fim de que fossem uma luz para as nações. Mas à medida que a história de Israel avançava, ficava cada vez mais claro que Israel não podia e nem queria viver conforme os padrões da lei de Deus em uma resposta a essa graça salvadora. Eles queriam Deus e a salvação só para eles. Wright conclui, porém, algo teologicamente crucial. O fracasso do Israel histórico foi previsto por Deus e não representou em nenhum momento
o fracasso do plano de Deus. Esse é um ponto de equilíbrio teológico essencial. Precisamos aqui ser cuidadosos. A rejeição de parte dos judeus em Antioquia da Pisídia não significa que Deus rejeitou o povo escolhido na antiga aliança, nem que o plano de Deus para eles falhou. Paulo, mesmo homem que pronunciou essas palavras duras em Atos 13, descreveria mais tarde em Romanos 9, de 1 a 3, com o coração partido. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, por causa dos seus irmãos, segundo a carne, aos quais eram cegos para essa verdade do Evangelho. A recusa de muitos judeus não apaga o amor de Deus pelo seu povo. Ao contrário, intensifica a sua dor. Rejeitar o Evangelho não foi um decreto arbitrário de Deus contra Israel. Antes, isso é o resultado de uma resistência voluntária e consciente diante de uma oferta genuína da graça. Estevão chega a dizer em Atos 7:56, aqueles religiosos que estavam ali no Sinédrio enquanto ele discursava, ele diz assim: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. A pessoa pode, cega pela sua religiosidade, ou por suas convicções humanas, ou por outros interesses, rejeitar a verdade da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Esse mesmo padrão de resposta hostil diante do avanço do Evangelho vai se repetir ao longo de toda a primeira viagem missionária, passando pelas cidades de Icônio, de Listra e de Derbe, sempre com o mesmo elemento comum. Judeus se opunham, incitavam as multidões contra os apóstolos e ainda provocavam a perseguição contra eles. Isso é um retrato consistente, meus irmãos, da dinâmica espiritual que sempre acompanha o avanço genuíno do Evangelho, onde a luz brilha com mais intensidade, mais evidente fica a escolha de cada coração, recebê-la ou rejeitá-la. Esse texto nos confronta com uma pergunta pessoal muito importante. A inveja, frustrações e orgulho ferido diante do sucesso alheio na obra de Deus são sentimentos mais comuns do que nós gostaríamos de admitir, inclusive dentro da igreja. Quantas vezes já vimos ou até sentimos desconforto diante do crescimento de outro ministério, de outra igreja ou de outro obreiro? Isso é uma pergunta que devemos nos fazer. Você se alegra ao ver Deus usar seus amigos, seus companheiros de ministério? Você fica feliz, como se diz no palavreado popular, ao ver Deus exaltando alguém ou usando essa pessoa? É mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. A postura correta diante do avanço do Evangelho, mesmo quando ele acontece através de outras pessoas, de outros métodos, de outras denominações, deveria ser sempre a alegria e nunca a inveja, porque quem ganha é o reino de Deus. Alguém disse para mim certa vez: pastor, eu fico muito triste porque vejo que Deus só está usando os outros, que só está acontecendo para os outros que estão indo na minha frente e eu estou ficando. Eu disse para ele: meu irmão, se você está na fila da promessa e está vendo Deus usar outras pessoas, se alegre, porque quer dizer que a fila está andando, logo vai chegar a sua vez. Amém? A porta da fé é aberta aos gentios pela graça de Deus. Nós chegamos ao coração teológico dessa lição. O momento em que Paulo cita as escrituras hebraicas para justificar, com base na própria palavra de Deus, a extensão do evangelho aos gentios. Diante da rejeição de muitos judeus religiosos, Paulo e Barnabé declararam que se voltariam para as nações. E fundamenta essa decisão numa antiga profecia de Isaías: porque o Senhor assim nola mandou, é o nosso texto áureo, né? Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Aqui em Atos 13:47, Paulo está citando Isaías 49, versículo 6. Christopher White vai chamar atenção para algo notável da forma como Paulo argumenta. Paulo poderia ter dito: Jesus ordenou que trouxéssemos essas boas novas aos gentios, apelando apenas para uma ordem direta e pessoal recebida no caminho de Damasco, que também seria verdadeiro. Mas em vez disso, Paulo aponta para as Escrituras e a história que elas contam. A missão dos gentios não era uma improvisação de Paulo diante da rejeição judaica. Já que não me quiseram aqui, vou ser obrigado a ir para o outro lado. Não, é o cumprimento de um plano que já estava escrito há séculos, revelado ao profeta Isaías muitos anos antes de próprio Cristo vir a esse mundo. O texto de Atos 13:48 revela para nós agora algo que deve ter um cuidado pastoral e teológico. O versículo bíblico diz: creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece essa questão como significando todos aqueles que estavam dispostos para a vida eterna. Ou seja,
Todos aqueles que responderam positivamente, com o coração aberto ao chamado do Espírito Santo, através daquela pregação. Esse detalhe é muito importante para nós preservarmos o equilíbrio bíblico entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A salvação é oferecida livremente a todos. Leia 1 Timóteo 2 e 4, Tito 2 e 11, 2 Pedro 3 e 9. Mas é óbvio que nós sabemos que ela vai ser acolhida apenas por aqueles que responderem em fé ao convite do Evangelho. Deus conhece quem são essas pessoas? Conhece, mas ele determinou que elas assim o fariam? Não. Isso está dentro da liberdade de escolha que o próprio Deus concedeu ao ser humano. Deus não força ninguém a crer contra a vontade daquela pessoa, mas ele também não deixa ninguém sem a oportunidade genuína de ouvir, ser alcançado pela graça preveniente e dar a sua resposta. Esse episódio nos ajuda a compreender melhor a teologia da eleição de Israel dentro do plano missionário de Deus. Como eu falei no ponto anterior, Israel foi chamado para ser essa luz para as nações, de Isaías 49. Nós observamos aqui que, apesar de toda a fragilidade histórica de Israel em cumprir esse chamado, Deus guardará sua promessa de trazer bênção a todas as nações e salvação ao mundo todo, e vai fazer isso por meio de Israel, e assim aconteceu. É justamente o que nós vemos se cumprir diante dos nossos olhos na Antioquia da Pisídia. De Israel veio o Messias, e agora, através dos apóstolos judeus, Paulo e Barnabé, a luz que nasceu de Israel finalmente se estendeu de uma forma plena e institucional para alcançar os povos gentios. E o resultado é lindo de se contemplar. Diz o texto de Atos 13:49 que a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Muitos gentios acolheram a mensagem com alegria sincera e se tornaram testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho de Jesus. Mas a alegria não veio sem um custo. Veja esse texto aqui na sequência. Os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Atos 13, versículo 50. Quem eram essas mulheres que o texto bíblico fala? A palavra traduzida aqui por honestas significa simplesmente de boa posição, mulheres distintas, nobres ou de uma elevada reputação social, do grego euskemon. Eram mulheres pertencentes à elite da cidade, esposas de familiares, de autoridades civis e outros homens influentes. Porque na sociedade greco-romana, especialmente em cidades importantes da Ásia Menor, as mulheres da aristocracia, da alta sociedade, exerciam uma considerável influência pública e política por meio dos seus maridos, familiares e os seus círculos sociais. Os líderes da sinagoga aproveitaram essa influência para criar um ambiente hostil contra Paulo e Barnabé. Olha que estratégia maquiavélica. Primeiro eles contradizem a mensagem, depois eles blasfemam. Em seguida, eles mobilizam pessoas influentes e, finalmente, transformam uma questão religiosa em um problema político. Foi uma tentativa de eliminar os missionários por meio de uma pressão social. Você pode ver aí comigo. O mesmo aconteceu lá em Atos 16, quando Paulo e Silas foram acusados diante dos magistrados de Filipos. Em Atos 17, quando os judeus incitaram a multidão em Tessalônica. Em Atos 19, quando a oposição mobilizou toda a cidade de Éfeso, e ali foi uma situação realmente muito complicada. Veja que o inimigo percebeu que não podia impedir o avanço do evangelho pelas escrituras, porque eles estavam pregando a verdade da palavra. Então, ele passou a usar a influência das estruturas sociais e políticas como uma arma. E aqui, meus queridos, nós temos uma aplicação muito importante para os nossos dias. Redobre a sua atenção. Muitas vezes, a oposição ao evangelho não vem por meio de argumentos teológicos, mas sim através de pressão cultural, influência social, opinião pública ou através de pessoas que ocupam posições estratégicas na sociedade. Repare bem. Contudo, aquelas pessoas até podiam conseguir expulsar Paulo da cidade, mas não conseguiram expulsar a palavra de Deus, porque o versículo anterior afirmou: e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Atos 13:49. Diante disso, os apóstolos sacudiram contra eles o pó dos seus pés, um gesto simbólico do judeu, né? E partiram para a região de Icônio, versículo 51. E assim, o texto termina com uma nota surpreendente da vitória espiritual, dizendo o seguinte: os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.
versículo 52. Isso nos ensina que a alegria cristã genuína não depende de circunstâncias externas, mas da certeza de que nós estamos caminhando dentro do propósito de Deus, porque ainda hoje o Senhor continua abrindo portas aonde menos esperamos e continua chamando cada um de nós a sermos como Israel foi chamado a ser, luz para aqueles que ainda vivem nas trevas ao nosso redor. Se esse conteúdo está abençoando você, deixe aqui o seu like, o seu comentário, compartilhe com alguém, se inscreva no canal, não deixe também de baixar aí a apresentação de slides para enriquecer mais os seus estudos. Vem comigo para a terceira parte da nossa lição de hoje. A missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. Primeiro ponto, Icônio, o testemunho ousado que enfrenta oposição. Atos 14, do 1 até o 7. Chegando em Icônio, como você pode ver aí pelo mapa, Paulo e Barnabé seguem o mesmo método que já havíamos observado desde Chipre. Eles entraram primeiramente na sinagoga dos judeus. Meyer Pearman vai explicar o porquê dessa estratégia consistente. Veja bem, a nação judaica recebeu orientação divina por milhares de anos, sendo preparada para a vinda do Messias. Ela deveria ser a primeira a aceitar a Cristo. Além disso, a sinagoga, estabelecida há anos no meio da comunidade pagã, seria um ponto missionário importante e ideal para a nova fé. Esse é um detalhe estratégico importante que muitas vezes passa despercebido. A sinagoga não era apenas um espaço religioso, como muita gente pensa, ela era também uma ponte cultural. Porque na sinagoga haviam gentios tementes a Deus, familiarizados já com as escrituras hebraicas do Tanakh, preparados teologicamente para compreender o cumprimento profético em Cristo. Era um lugar onde o terreno já estava mais bem preparado para receber a semente do Evangelho. Ele não precisaria começar tudo do zero. Ele se valeria de princípios e fundamentos das Escrituras da Palavra para culminar na pregação do Evangelho de Cristo. Eles falaram de tal maneira que uma grande multidão creu, tanto de judeus quanto gregos. Atos 14, 1. O texto da lição registra para nós aqui que o Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios, dando testemunho visível da graça que operava por meio dos apóstolos. Mas como já havia acontecido lá na Antioquia da Pisídia, o sucesso da pregação não trouxe apenas alegria, ela trouxe divisão, porque no versículo 4 diz, a cidade se dividiu, uns eram pelos judeus e outros eram pelos apóstolos. Meu Deus! Quando a pregação fiel do evangelho gera divisão, discórdia ou desconforto ao nosso redor, isso não significa que estamos fazendo algo errado. Meyer Pearman resume essa verdade com uma pergunta provocadora. Por que o mensageiro zeloso provoca oposição? Porque ninguém quer ser perturbado quanto à sua maneira de viver. Meus irmãos, isso é muito atual. Por que muitas pessoas hoje não querem ouvir falar de Jesus? Porque muitas pessoas hoje rejeitam a palavra de Deus? Porque eles não querem serem perturbados quanto ao seu jeito de viver. Eles só faltam dizer assim, deixe-me pecar em paz. Porque muitas pessoas deixam de acreditar em Deus, porque a ideia de um Deus que manda, que ordena, que controla a minha vida, incomoda os meus desejos imorais. O mundo, de modo geral, tende a rejeitar quem mostra para eles um padrão de vida diferente e superior àqueles que eles já estão acostumados a viver. E é diante do agravamento da situação que houve um mutim, tanto dos judeus quanto dos gentios, juntamente com seus governantes, para os ultrajarem e os apedrejarem. Está lá no versículo 5. Paulo e Barnabé então tomaram uma decisão que merece uma atenção cuidadosa. Eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da região de Licaônia, versículos 6 e 7. Esse detalhe é fundamental para a gente corrigir um equívoco comum sobre o que seria de fato coragem cristã. Fugir da perseguição, nesse caso, não foi um sinal de covardia ou de falta de fé, mas foi um sinal de discernimento espiritual e sabedoria prática. Porque o próprio Jesus havia orientado seus discípulos, quando os perseguirem numa cidade, fujam para outra. Mateus 10, 23. Isso nos conecta diretamente com um princípio bíblico maior sobre a perseverança. Perseverar na fé não significa dor e sofrimento por si mesmo, nem permanecer teimosamente em situações de perigo desnecessário. Tem situações em que Deus nos chama a permanecer firmes, resistindo à pressão e à perseguição, como a gente vai ver lá em Listra. Mas também nós temos momentos que a sabedoria espiritual nos chama a recuar estrategicamente, sem abandonar o chamado, apenas buscando mudar o campo de batalha. Então chegamos ao segundo ponto que fala Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Chegando a Listra, Paulo se depara com um homem leso dos pés,
coxo desde o ventre da mãe, o qual nunca tinha andado. Meyer Pearman vai observar aqui a intensidade dramática dessa descrição. O escritor fez uma tríplice descrição, mostrando que o homem estava além de qualquer socorro humano. Paulo, ao pregar, fixa os olhos nesse homem, percebe nele a fé para ser curado e ordena em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E imediatamente o homem saltou e andou. Está no versículo 10. Tem uma pergunta que é teologicamente instigante para nós aqui. Como Paulo conseguiu perceber apenas observando que aquele homem tinha fé para ser curado? A resposta está relacionada ao dom de discernimento de espíritos, mencionado em 1 Coríntios 12:10. Isso é coerente com a nossa identidade pentecostal, porque nós cremos que o Espírito Santo continua distribuindo dons sobrenaturais na sua igreja hoje, capacitando os crentes a discernirem com base na sensibilidade espiritual a necessidade daqueles que estão ministrando. Mas a reação da multidão pagã de Listra revela um problema espiritual profundo, que Meyer Pearman vai identificar, inclusive, com 3 erros sucessivos. Primeiro, um erro de conclusão. O povo, gritando em língua licaônica, declara: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Meyer Pearman vai lembrar que essa reação lembrava uma antiga lenda regional sobre os deuses Júpiter e Mercúrio que teriam visitado a Terra disfarçado de homens. O segundo erro daquele povo, o erro de identificação. Barnabé, de aparência mais imponente, foi confundido com Júpiter, e Paulo, por sua eloquência, como Mercúrio. E o terceiro erro daquele povo, um erro de culto. O sacerdote de Júpiter se prepara para oferecer sacrifícios de bois aos apóstolos Paulo e Barnabé. Veja só, está lá no versículo 13. Essa confusão idólatra, por mais equivocada que fosse, revela também a fome durante toda a história que o mundo tem no seu coração. Essa é uma resposta verdadeira e definitiva ao clamor universal da alma humana, que se cumpre somente em Jesus. Observe João 1:14, Filipenses 2:6-7, onde diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora lá em Filipenses 2:6-7, toda mitologia pagã que sonhava com deuses visitando a terra encontrou, sem saber até, o seu cumprimento real e histórico na encarnação de Cristo. Mas diante da tentativa de adoração, Paulo e Barnabé rasgaram suas vestes, um gesto judaico de horror diante da blasfêmia, e clamaram: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens sujeitos às mesmas paixões que vocês. Eles rejeitam veementemente qualquer adoração dirigida a si mesmo, anunciaram o Deus vivo, Criador de todas as coisas. E esse gesto nos ensina uma lição pastoral urgente para os dias de hoje. Todo obreiro, todo pregador, todo líder e professor que recebe algum sucesso ou algum reconhecimento precisa, da mesma forma que Paulo e Barnabé, recusar ativamente qualquer forma de culto à sua personalidade. Meyer Pearman vai advertir com sabedoria: bons pregadores têm sido estragados pela quase adoração de pessoas bem intencionadas, mas sem sabedoria espiritual. O próprio louvor humano, quando mal direcionado, pode se tornar um veneno espiritual sutil para quem está recebendo ele. Mas a cena muda drasticamente logo em seguida. Judeus vindo de Antioquia e de Icônio chegaram a Listra e conseguiram virar a mesma multidão contra os apóstolos e apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Versículo 19. Olha que situação intrigante. Os apedrejadores de Paulo eram os mesmos que queriam adorá-lo pela cura do aleijado. Assim como as multidões de Jerusalém, que numa hora gritavam hosana para Jesus, poucos dias depois estavam clamando: crucificam. Veja que aplicação interessante a gente tem aqui. A oscilação da multidão nos ensina a nunca depender de aprovação humana, de apoio ou de louvores das pessoas como um termômetro da nossa fidelidade a Deus. A nossa segurança espiritual não pode estar baseada em aplausos, elogios, incentivos ao nosso ministério ou rejeições humanas, mas ela deve estar fundamentada na aprovação de Deus e na certeza de que nós estamos cumprindo um chamado que Ele nos deu, independente da reação das pessoas ao nosso redor. No meio daquela cena de violência e de uma derrota aparente, acontece algo que resume a perseverança cristã. Rodeando-os, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Paulo seguiu viagem no dia seguinte para a última cidade da jornada, Derbe, e é ali que nós vamos ver agora um fruto doce que foi colhido por conta dessa perseverança. Terceiro tópico:
Derbe, frutos que brotam da perseverança. No dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe e, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e fazendo muitos discípulos, voltaram a Listra, a Icônio e a Antioquia. Atos 14, 20 a 21. Veja a sequência impressionante dos acontecimentos aqui. Apedrejado, dado como morto, cercado pelos discípulos, levantado pela graça de Deus, no dia seguinte Paulo já está de novo em pé, caminhando para outra cidade, anunciando o evangelho como se nada tivesse acontecido. Não tem um sinal de amargura, de desânimo ou até mesmo de desistência. Há apenas continuidade na missão. E quando chegam em Derbe, o resultado do trabalho apostólico é descrito de uma forma profundamente significativa. Diz o versículo que nós lemos que eles fizeram muitos discípulos. E eu quero aqui chamar sua atenção para essa centralidade da expressão da grande comissão de Jesus. Quando nós analisamos o mandamento de Mateus 28, 19 e 20, ele observa 4 verbos que está empregado ali: ir, discipular, batizar e ensinar. E esse verbo no grego original é o imperativo, fazer discípulos. Os demais verbos são particípios que descrevem métodos pelos quais a comissão deve ser cumprida. Ou seja, o verdadeiro objetivo da missão cristã nunca foi apenas converter multidões ou impressionar a plateia com milagres, mas foi, desde o princípio, fazer discípulos. Pessoas transformadas pelo evangelho, ensinadas e comprometidas com Cristo a longo prazo. Isso lança uma luz interpretativa fascinante, irmãos, sobre a missão deles em Listra, Icônio e Derbe. Em Icônio houve uma grande multidão que creu, mas também uma grande oposição. Em Listra houve um milagre espetacular, que foi seguido de idolatria e um apedrejamento quase fatal para Paulo. Mas em Derbe, a última parada deles, uma localidade que hoje fica na Turquia Central, depois de toda aquela dor e da perseverança que o texto registra, nós temos a formação de muitos discípulos, um fruto maduro e estável daquela jornada. Olha que interessante. É a única cidade dessa viagem missionária em que Lucas não registra que houve perseguição. George Peters nos lembra que a vida cristã, segundo o testemunho consistente do Novo Testamento, nunca prometeu isenção de sofrimento. A Bíblia fala livremente de sofrimento, perseguição, angústia, repreensão, até mesmo em nome de Cristo. O mundo, Satanás e a carne são inimigos mortais de Cristo e do crente. Os prospectos de sofrimento podem assustar e desencorajar o cristão se não for pela graça bendita do Espírito Santo no nosso coração, que é o segredo da sua tolerância, perseverança e vitória. Olha que coisa interessante, né? E a gente pode aqui lembrar do texto de 1 João 4,4, porque maior é que está em vós do que aquele que está no mundo. Esse talvez seja o resumo teológico mais preciso de toda essa lição. O sofrimento por causa do evangelho é doloroso, não deve ser minimizado ou romantizado. Ele nunca é a palavra final. A palavra final pertence à graça do Espírito Santo. É ele quem transforma o apedrejamento de hoje na multiplicação de discípulos no amanhã. E quando esse capítulo se encerra, temos uma cena belíssima. Paulo e Barnabé retornam pelas mesmas cidades onde eles haviam sofrido. Passam de novo por Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Não para reclamar da perseguição, mas para confirmar as almas dos discípulos e estabelecer e deixar ali presbíteros em cada uma daquelas igrejas. Então é por isso que nós sempre devemos continuar cumprindo a nossa missão, porque Deus está no controle e Ele dará os frutos no tempo certo. Vamos à nossa conclusão de hoje. Ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades onde haviam sofrido, fortalecem os discípulos e estabelecem os presbíteros. Depois apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrira aos gentios a porta da fé. A missão continua porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde parece impossível. Que o Senhor continue abrindo as portas da fé diante de você e que você tenha coragem para atravessá-las e cumprir a obra do Senhor. Amém? Um abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixe aqui seu like, seu comentário, me ajude a compartilhar esse vídeo e até a próxima aula em nome de Jesus.